Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom demais? Aqui quem fala é o Davi do Além da Equação e hoje a gente vai estar fazendo uma questão aqui do Enem de 2018 sobre um assunto um pouco diferente. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui uma questão de função trigonométrica, isso mesmo. É uma matéria que confunde muito umas pessoas, só que para outras pessoas pode ser bem fácil. Mas vamos ver essa questão aqui do Enem, ela é bem legal. Principalmente para a gente trabalhar o conceito de função trigonométrica. Se você quer aprender, é bem legal você ver esse vídeo até o final. Então vamos lá, já deixei de desafio para você, tente fazer essa questão antes de ver minha resolução. E caso você queira entender mais do jeito que eu fiz, veja o vídeo até o final. Então vamos lá, vou começar lendo a questão aqui com vocês. Em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante. Então aqui a gente tem a roda gigante, né? No qual o ponto A representa uma de suas cadeiras, tá? Então a gente tem uma cadeira aqui que está nesse ponto aqui, A. Tudo bem. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, como assim? Ó, a gente tem o segmento OA, que é essa linha aqui, ó, que eu tô passando o lápis aí em cima, e ele tá paralelo ao solo, tá vendo? Tá paralelo, OA com o solo. Paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário. Então a roda gigante gira anti-horário em torno do ponto O, que seria o centro ali, né? Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial. Como assim? Então, por exemplo, esse negócio rotacionou T, que é o ângulo que está falando aqui para a gente usar de base. Então, é porque esse A foi parar aqui, e agora o segmento AO virou esse aqui, né? AO. Então esse é o nosso novo segmento AO. E o ângulo T em relação à posição inicial seria esse ângulo aqui, ó. Que eu vou fazer de outra cor para vocês ficar mais visível, vou fazer de verde. Seria este ângulo aqui, o ângulo T. Beleza? Um exemplo aqui para ficar mais visível, né? Para vocês. Continuar lendo aqui então. Seja T um ângulo determinado pelo segmento OA em relação à posição inicial e F. Então a gente tem F como a função que descreve a altura do ponto A. Então a gente vai ter uma função F que vai descrever a altura desse ponto aqui A. Em relação ao solo, em função de T, que é o ângulo lá. Após duas voltas completas, então depois de duas voltas, F tem o seguinte gráfico. Então aqui a gente tem a nossa função, né? A função F tem esse seguinte gráfico aqui, tudo bem. E a questão está querendo que a gente ache a expressão da função da altura. Então a questão é que a gente acha o F. E temos aqui 5 opções. Então vamos começar analisando um pouco aqui. Tá na cara aqui que o Enem usou uma roda gigante, isso é muito comum em exercícios, para situar o círculo trigonométrico, né? Isso aqui é um disfarce do círculo trigonométrico. Se vocês repararem, é a mesma coisa. É um círculo e o ponto inicial é A, que seria o 0 graus, ou 360, e a gente começa rotacionando ele aqui anti-horário. É a mesma coisa do círculo trigonométrico. Então a gente tem que basicamente um caso bem padrão de função trigonométrica. Se for cair em algum vestibular, tipo Enem, costuma cair mais desse jeito. Em alguns vestibulares mais difíceis, como IME, ITA, costuma cair um pouquinho mais complicado. SpaceX, por aí. Só que pro Enem é basicamente isso que costuma cair na maioria. Então vamos começar analisando aqui. Tá. Primeiro, a gente quer ver o seguinte. A altura máxima. Por que a gente quer ver a altura máxima? Vocês vão ver. Ó, a altura máxima é 168. Tá? Então vamos deixar anotado. Altura máxima. Vou fazer um pontinho aqui. Altura máxima. 168. Agora, a gente quer ver a altura quando o ângulo T é 0. Como que a gente vai conseguir ver isso daqui olhando para esse gráfico? Tá, a gente tem que perceber que é uma função trigonométrica. Claro, porque está em função de um ângulo, que é o ângulo T. Então, ele vai ser periódico, a função vai ser periódica. Ela vai se repetir, como se fosse uma onda. Eu acho que vocês conseguem ver, é bem visível isso. Então, a gente tem que pegar o ponto aqui, que está no meio da altura máxima e do mínimo. E esse ponto aqui, no caso, é o 88. Então, quando o ângulo é 0, a altura é 88. O que isso indica? Vamos pegar aqui a roda gigante. Quando o ponto é 0, a altura é 88. Ou seja, a gente tem que... A altura inicial, vou colocar um I para representar, é 88. E para que isso é relevante? Vocês vão ver.
metros, né? Vou colocar um M aqui só para ficar melhor. Só que nem precisa não, mas tudo bem, vou colocar. Tá bom. Agora vocês vão reparar o porquê. Tá, então, analisando um pouco mais o gráfico e a questão da altura inicial. Ela é 88 metros, né? O que isso indica? Que quando o ângulo é zero, a altura é 88. E como que a gente vai relacionar isso aqui numa função? É só a gente pensar, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, as que a gente tem de alternativa. Aqui nós temos alguns exemplos de umas funções. Tem a função seno, tem a função cosseno, e tem uma mistura delas aqui em algumas alternativas, mas tá, tudo bem. Vamos começar analisando aqui então. Ó, a altura inicial é 88. Então, o que seria a altura inicial 88? Quando o ângulo é zero, a altura é 88. Mas o que acontece quando o ângulo é zero? Tem duas opções. Se for uma função cosseno, então, sei lá, se for uma função tipo assim, f de x, dá um exemplo aqui de função cosseno, é igual a x mais y cosseno θ. Uma função aleatória, uma função qualquer, cosseno. Nesse caso aqui, vamos supor que o x é zero, para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos falar só que é a função y cosseno θ. Tá? O que acontece aqui para essa função ter valor inicial? Que é a mesma coisa que desse caso aqui da altura, na função cosseno. É quando o ângulo for zero. Porque a gente está partindo do ciclo trigonométrico, que o ângulo inicial é o zero. Tá? Então, nesse caso, qual que é o cosseno de zero? Zero? Não, calma aí, não é zero não, é 1, né? Então o cosseno de zero é 1. Então nesse caso, caso o ângulo t fosse zero, ou no caso aqui o ângulo θ, a função seria 1. Tá? Então no caso aqui não é f de x, é f de θ. Coloquei errado, mas tá bom? Tá, então nesse caso seria 1. Então tudo bem. Então a gente já parou para pensar uma coisa. Tá? Vamos pensar aqui. Se o ângulo, se for uma função cosseno, e o ângulo for zero, isso daqui vai ser 1. Então, se o ângulo for zero, esse fator aqui da função cosseno, vou pegar, sei lá, exemplo alternativa B, mas pode ser qualquer uma dessas aqui que tem função cosseno, trataria isso aqui como 1. Então, nesse nosso exemplo aqui, por exemplo, ficaria 80 vezes 1, porque o cosseno de zero é 1, mais 88. Então, a gente teria 168, por exemplo. Então, vamos analisar. Isso aqui é uma função cosseno? O que vocês acham aí? Nesse caso aqui, olhando pelas alternativas, não. Porque na alternativa, a gente não tem nenhuma função que se relacione com esse gráfico aqui, de modo que o cosseno do ângulo zero seja 1 e bata no 88. Porque nesse caso, vamos analisar as funções que a gente tem aqui cosseno. 80 cosseno de t mais 88. Caso o ângulo seja zero, vamos lá, 80 cosseno de t mais 88. Essa é a nossa função, tá? Então, f de t é esse negócio aí. Tá, tudo bem. F de t. Nesse caso, então, a gente está falando que o ângulo inicial é zero e esse cosseno de t seria igual a 1. Né? Então, a mesma coisa. De 80 a gente pode substituir 80 vezes 1. Só que 80 vezes 1 mais 88 é 168 metros, né? Tá. Só que nesse caso, não é. Era para dar 88, né? Então não é a função cosseno. Pelo menos essa daqui. Não é. A gente tem mais alguns casos aqui também, só que eles estão muito viajados. Vamos analisar o resto primeiro. Agora vamos analisar essa aqui de 80 seno θ, que é uma função seno dessa vez, é uma função diferente. Quando o ângulo inicial é zero, então quando o ângulo inicial é zero, o seno seria o seno de zero. E qual que é o seno de zero? Dessa vez é zero. Então, zeraria, né? Que, vamos escrever a função aqui, por exemplo, essa da letra A. F de t é igual a 80 seno de t mais 88. Então tá. Opa, sem querer. Então, nesse caso aqui, vamos analisar essa função da letra A. Ó, o ângulo inicial é zero e a altura é 88. O que isso indica pra gente? Que quando o seno for o seno de zero, quando o ângulo for zero, o seno vai zerar. Então, esse elemento aqui vai ficar 80 vezes zero mais 88. Só que 80 vezes zero, qualquer número vezes zero, é zero. Então, a gente vai ter 0 mais 88, que é 88. Ou seja, para essa função, quando a gente tem o ângulo inicial zero, a função nos dá o valor 88, que é exatamente o que está batendo com o gráfico aqui. Ó. Quando o ângulo inicial é zero, ou seja, está encostando aqui no eixo F, zero aqui, ó, a altura
é 88. É o que o gráfico está mostrando para a gente. A gente acabou de ver que nessa função da letra A, para o seno de 0, a gente vai ter a altura 88. E é o que a gente queria. Mas vamos conferir mais uma coisa aqui. A altura máxima. A gente já notou que é 168, tá aqui no gráfico. Altura máxima 168. Tá indicando pra gente aqui. Só que essa altura máxima se dá quando o ângulo é π sobre 2. Tá indicando aqui no eixo T, que é o eixo T do ângulo, né? Então tá falando que é π sobre 2. Mas vamos ver se isso vai dar 168 mesmo? Vamos ver. 80 seno de θ, não, seno de t mais 88. O t nesse caso é π sobre 2, então já vai ficar 80, aqui, 80 seno de π sobre 2, mais 88. Mas quanto que é o seno de π sobre 2? Nesse caso, π é 180, então 180 sobre 2 é 90. Qual que é o seno de 90? 1. Então a gente vai substituir o seno de π sobre 2 por 1, e vai ficar 80 vezes 1, mais 88. 80 vezes 1 é 80, e 80 mais 88 é 168. Ou seja, nós chegamos à conclusão que, nesta função aqui da letra A, f de t é igual a 80 seno de t mais 88. Quando o t é 0, a gente tem que a altura inicial é 88. E quando o t é 1, que é a altura máxima, a gente tem que a altura máxima é 168. Então a gente acabou de chegar na nossa função que a gente estava querendo, que é a letra A, 80 seno de θ mais 88. Então vamos marcar ela aqui e correr para o abraço. Entenderam, galera? Espero que vocês tenham entendido. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Já deixa o like aí, já curte. E se quiserem mais vídeos de funções trigonométricas, comentem aí, porque eu vou fazer mais, caso vocês queiram. E é isso, galera. Um abração e valeu!